Minha filha me jogou da escada e meu marido sussurrou: "Finja que está morta. Agora começa o plano." O cheiro da grama úmida subiu e a dor no meu quadril era um ferro em brasa, mas o que aconteceu em seguida foi mais frio que a pedra onde bati a cabeça. Aquele sussurro dele não era de desespero. Era o começo de algo terrível, algo que estava guardado há anos. Fique comigo até o final para entender o que um homem quieto é capaz de fazer por amor e por vingança. Se inscreva, deixe seu like e me diga nos comentários de onde você está me ouvindo. Se é do seu celular, do trabalho ou do sofá de casa. É bom saber que não estou sozinha. Meu nome é Adélia Rossi Schmidt. Tenho 72 anos. Minha vida sempre teve o ritmo do sino da Igreja Matriz de Garibaldi e o cheiro de café passado no coador de pano. Naquela manhã de outono, o ar frio da Serra Gaúcha entrava pela janela da cozinha, trazendo o cheiro de terra molhada. Eu observava minhas hortênsias azuis, balançando com o vento, e sentia uma paz que hoje sei que era a calmaria antes da tempestade. Era uma paz frágil, construída sobre anos de silêncios e preocupações que eu guardava só para mim, principalmente quando o assunto era minha única filha, a Brenda. Antero, meu segundo marido, já estava em sua oficina nos fundos do terreno. Ele é um homem de poucas palavras, um carpinteiro aposentado cujas mãos sabem mais sobre a vida do que sua boca jamais contou. Ele se move pela casa como uma sombra protetora, seus olhos sempre atentos, percebendo cada mudança no meu humor, cada suspiro mais fundo. Naquela manhã, ele apenas me deu um beijo na testa antes de sair, mas seu olhar demorou 1 segundo a mais em mim, como se soubesse que o dia não seria como os outros. Eu sentia um aperto no peito, uma premonição que tentava ignorar. Nossa casa, pequena e feita de pedra e madeira, é um santuário. Cada móvel de imbuía, cada retrato em preto e branco na parede, conta a história da minha vida. A história com meu primeiro marido, o pai de Brenda, e a história que construí com Antero depois que fiquei viúva. É um lugar sagrado, o único pedaço de chão no mundo que é verdadeiramente meu. Mas para a minha filha, essa casa tinha se tornado apenas um número, um valor em um contrato de venda que ela desenhava em sua mente ambiciosa. Aquele lugar era meu passado e meu presente, mas para ela era apenas um obstáculo. A bomba veio como sempre vinha, através do telefone. O toque do aparelho antigo na parede da cozinha me fez pular. Eram 9 da manhã. Atendi, e a voz dela, vinda de Porto Alegre, soou afiada como vidro quebrado. "Mãe, a gente precisa conversar sobre a casa." De novo. Não era uma pergunta, era uma intimação. A simples menção daquele assunto era a maior humilhação da minha vida. Uma prova constante de que, para minha própria filha, eu era apenas a guardiã de um imóvel valioso, e não sua mãe. O sonho dela era a minha demolição. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. O cheiro do café que subia da xícara de repente me pareceu amargo, enjoativo. Antero apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos sujas de serragem em um pano. Ele não precisou perguntar nada. Apenas o jeito como meus ombros caíram e meu rosto perdeu a cor foi suficiente para ele entender. O silêncio dele naquele momento era mais pesado do que qualquer sermão. Ele sabia que Brenda era meu ponto fraco, a ferida que nunca cicatrizava completamente. Não importava o quanto ele tentasse proteger. Eu me peguei lembrando dela pequena, correndo descalça pelo jardim com os joelhos sujos de terra e o cabelo cheio de fitas. Onde estava aquela menina? Quando ela foi substituída por essa mulher fria, cujos olhos só brilhavam ao falar de dinheiro, de investimentos, de oportunidades, a transformação foi lenta, dolorosa, e eu assistia a tudo me sentindo impotente. Cada visita dela era um novo pedido, uma nova emergência financeira, uma nova pressão para vender o único bem que tínhamos. A culpa me corroía. Onde foi que eu errei? A solidão de uma mãe que não reconhece mais a própria filha é um tipo de luto particular. É chorar por alguém que ainda está vivo. Eu me sentia um fracasso, como se todo o amor que eu dei tivesse se transformado em um veneno que a consumia. Eu olhava para os retratos na parede e via uma família feliz, um castelo de cartas que o primeiro sopro de ganância da minha filha poderia derrubar.
E o vento estava soprando cada vez mais forte, ameaçando levar tudo. Antero finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era grave, baixa, mas firme como a madeira de lei que ele tanto trabalhava. "Ela vem?" ele perguntou, e seus olhos fixaram nos meus. Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de formar as palavras. Naquele instante, eu soube que a paz precária daquela manhã tinha se espatifado no chão da cozinha. O dia seria longo, e a batalha, inevitável. Eu ainda não sabia que aquela seria a última vez que eu veria minha filha com os olhos de uma mãe. Eu disse a Antero que ela chegaria depois do almoço. A notícia pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Ele voltou para sua oficina, mas o som de suas ferramentas não era o mesmo. Não era o som de quem cria, mas o som de quem se prepara para uma guerra. Os golpes do martelo eram mais fortes, mais espaçados, como se ele estivesse descontando sua raiva e sua preocupação em cada prego. Eu, por outro lado, me sentia paralisada. A casa, que sempre fora meu refúgio, de repente parecia uma jaula. Fui para o jardim, meu lugar de paz. Toquei as pétalas aveludadas das minhas hortênsias, sentindo a umidade fria nas pontas dos dedos. Tentei respirar fundo, puxar o cheiro da terra para dentro dos pulmões, mas o ar parecia não entrar. Minhas mãos tremiam e um calafrio percorria minha espinha, apesar do sol pálido de outono. Era medo, um medo profundo, não de perder a casa, mas de perder o que restava do meu relacionamento com Brenda, de confirmar que não havia mais nada ali para ser salvo. Antero veio até mim, parando ao meu lado sem dizer uma palavra. Ele apenas ficou ali, olhando para as mesmas flores, seu ombro quase tocando o meu. Sua presença era uma rocha, um apoio silencioso que me dava forças. Mas naquele dia, havia algo diferente em seu silêncio. Havia uma tensão, uma vigilância que me deixava ainda mais nervosa. Era como se ele estivesse esperando por algo que eu não conseguia ver. Um perigo que já estava à nossa porta. Para ocupar as mãos e a mente, decidi fazer uma cuca de uva, a favorita de Brenda quando era criança. A rotina de misturar a farinha, o açúcar e os ovos geralmente me acalmava. Mas naquele dia, meus movimentos eram desajeitados. Derramei farinha na bancada, quase deixei um ovo cair. O cheiro doce da massa que subia da tigela não me trazia conforto. Apenas uma nostalgia dolorosa de um tempo que nunca mais voltaria. A cozinha estava cheia de fantasmas de risadas e abraços. Uma memória específica me atingiu com força. Brenda, com uns 7 anos, subindo num banquinho para alcançar a bancada, com o rosto todo sujo de farinha, tentando enrolar a massa com suas mãozinhas. "Eu tô ajudando, mamãe", ela dizia, com um orgulho imenso no olhar. Onde estava aquela menina? Onde estava a alegria em seus olhos? A lembrança era tão viva que doeu fisicamente, como uma pontada no coração. O contraste entre o passado e o presente era uma tortura. A pressão dela não era algo novo. Começou sutilmente, há uns 10 anos. Pedidos de dinheiro para ajudar a pagar uma conta, que se tornaram empréstimos para investir num negócio promissor. Nenhum dos negócios deu certo, e o dinheiro nunca foi devolvido. Aos poucos, os pedidos se tornaram mais agressivos, e o alvo mudou. Passou a ser a casa. "É um ativo parado, mãe", ela dizia. "Vocês podiam viver como reis com esse dinheiro." Ela não entendia que nós já éramos reis em nosso pequeno castelo de pedra. Meu maior medo era o que eu via nos olhos dela na última visita. Um brilho frio, calculista. Ela não via mais Adélia e Antero, seus pais. Ela via 2 velhos teimosos sentados em cima da sua herança. A palavra soava obscena vinda de sua boca, como se ela já estivesse nos enterrando. A ganância a tinha transformado em uma estranha, uma predadora rondando sua presa. E a presa éramos nós, com nossa vida simples e nosso apego às memórias. O barulho de um carro na rua de paralelepípedos me fez parar com a colher de pau na mão. Olhei pela janela da cozinha, e o carro de luxo dela estava estacionado de qualquer jeito, quase bloqueando nosso portão. Ela não tinha nem a paciência de estacionar direito.
como se até os segundos que passava em nossa cidade fossem um desperdício de seu precioso tempo. O coração disparou no meu peito. Ela tinha chegado. A tempestade estava sobre nós. Brenda entrou sem bater, como se a porta fosse uma mera sugestão. O ar frio da rua veio com ela, junto com um perfume caro e forte, que pareceu contaminar o cheiro de cuca no forno. Ela estava vestida como sempre. Roupas escuras, de grife, que pareciam uma armadura. Seus olhos, da mesma cor dos meus, varreram a cozinha com uma impaciência visível, como uma executiva avaliando um imóvel antes da demolição. Não havia afeto em seu olhar, apenas negócios. Mãe, Antero. A saudação foi seca, quase um formalismo. Ela jogou a bolsa de couro sobre a mesa de embuia, e o som do fecho de metal batendo na madeira antiga foi como um golpe. O contraste entre o objeto novo, caro, e nossa mesa, marcada pelo tempo e pelas refeições em família, era um resumo perfeito de tudo. Ela representava o futuro que queria nos impor. Nós éramos o passado que ela queria apagar. Fiz uma cuca, filha. A sua preferida. Quer um café? Eu disse, tentando manter a voz firme, tentando criar uma ponte de normalidade sobre o abismo que nos separava. Não vou tomar café, ela respondeu, cortando minha tentativa pela raiz. Eu não vim para uma visita social. Eu vim resolver isso de uma vez por todas. A brutalidade de suas palavras me deixou sem ar. Não havia mais espaço para gentilezas. Antero, que tinha entrado logo atrás dela, permaneceu em pé perto da porta, em silêncio. Ele pegou um pequeno bloco de madeira e começou a limpá-lo com um pano. Um gesto habitual, mas seus movimentos eram lentos, deliberados. Seus olhos não saíam de Brenda. O silêncio dele não era de submissão. Era o silêncio de uma pantera antes de dar o bote. E aquilo, de alguma forma, me assustava ainda mais do que a raiva da minha filha. Tentei argumentar, apelar para o sentimento. Falei sobre o avô dela, meu primeiro marido, que tinha construído a varanda com as próprias mãos. Falei sobre as marcas de altura dela, que ainda estavam riscadas a lápis no batente da porta da despensa. Minha voz soava patética aos meus próprios ouvidos, um apelo desesperado de quem já sabe que perdeu a guerra. Eu estava oferecendo memórias a alguém que só entendia de cifras. Brenda soltou uma risada curta, sem humor. Memórias não pagam contas, mãe. Vocês não entendem? Esse lugar vale uma fortuna. Uma fortuna! Vocês estão sentados em cima de ouro e comendo miséria. A palavra miséria saiu de sua boca com um desprezo que me feriu profundamente. Ela olhava para nossa vida, para nosso amor, para nossa paz, e só conseguia enxergar pobreza. A cegueira dela era a coisa mais triste que eu já tinha testemunhado. A discussão esquentou. Pela primeira vez em muito tempo, eu não recuei. Senti uma força nascer dentro de mim, a força da leoa protegendo sua toca. A minha voz saiu mais alta, mais firme. Não, Brenda. A resposta é não. Esta casa não está à venda. Nem hoje, nem nunca. É aqui que eu e o Antero vamos morrer. A palavra morrer ficou suspensa no ar, carregada de um peso que eu não podia imaginar. O rosto dela se contorceu numa máscara de fúria que eu nunca tinha visto. Era uma raiva pura, descontrolada. Ela se levantou de repente, derrubando a cadeira para trás com um estrondo. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora queimavam. Eles fixaram na porta dos fundos, que levava ao jardim. Então vamos conversar lá fora, ela disse com uma voz que não era mais da minha filha. Era a voz de uma predadora encurralando sua presa. Eu a segui, meu coração martelando contra minhas costelas como um pássaro preso. Cada passo em direção à varanda dos fundos parecia pesado, como se eu estivesse andando na água. O ar frio do outono me atingiu no rosto, mas o frio que eu sentia por dentro era muito pior. Eu estava caminhando para a pequena escadaria de pedra que levava ao meu jardim, sem saber que estava indo em direção ao fim da minha vida como eu a conhecia. Eu me sentia completamente encurralada, com a raiva da minha filha à minha frente e o silêncio aterrorizante do meu marido às minhas costas. Naquele momento, eu entendi que não havia para onde fugir.
O mundo girou em uma explosão de dor e verde. O cheiro de grama esmagada e terra úmida invadiu minhas narinas, misturando-se ao perfume caro da minha filha, que agora parecia o cheiro da própria traição. A dor no meu quadril não era uma pontada, era um incêndio, uma brasa viva que se espalhava por toda a minha perna. Por um segundo, tudo foi silêncio. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo zumbido nos meus ouvidos e pelo som de um pássaro cantando em alguma araucária próxima, indiferente à ruína da minha vida no chão daquele jardim. Então, a voz de Antero cortou o ar. O sussurro dele no meu ouvido não foi de pânico, mas de uma calma gélida que me assustou mais do que a queda. Finja que está morta. Agora, começa o plano. As palavras não fizeram sentido. Meu cérebro, atordoado pela dor e pelo choque, tentava processar a ordem. Morta? Plano? Eu queria gritar, queria chorar, queria olhar para o rosto da minha filha e perguntar: por quê? Mas o peso da mão de Antero no meu ombro me manteve imóvel, cravada na terra fria. O primeiro som que ouvi de Brenda foi um soluço engasgado. Um som teatral e falso que meu instinto de mãe reconheceu imediatamente. Mãe! Meu Deus! Mãe! O que eu fiz? A voz dela tremia. Mas não era o tremor do remorso. Era o tremor do medo de ser descoberta. Ela não correu para mim. Não tocou em mim. Ouvi o som dos seus sapatos caros afundando na grama. Um passo para trás. Não para frente. Ela estava se distanciando da cena do crime, criando uma narrativa em sua cabeça, onde ela era uma espectadora, não a causa. Antero se ergueu e sua sombra me cobriu. Senti seus olhos em mim por um instante. Uma ordem silenciosa para que eu obedecesse. Depois, ouvi sua voz. E ela era a voz do homem que eu conhecia, mas com um timbre diferente. Um aço por baixo do veludo. Brenda, ligue para a emergência. Agora! Ele ordenou, sem levantar o tom. A autoridade em sua voz era inquestionável. E o fato de ele não estar gritando, não estar desesperado, era a coisa mais aterrorizante e estranha daquela cena. Ele estava no controle de um caos que ele parecia estar esperando. A dor era uma maré subindo, ameaçando me afogar. Cada batida do meu coração enviava uma nova onda de agonia pelo meu corpo. Lutar contra o instinto de gemer, de me encolher, foi a coisa mais difícil que já fiz. Eu tinha que estar morta. Mas por quê? Que plano poderia justificar essa tortura? Minha mente se agarrava à imagem de Antero, seu rosto sempre sereno, suas mãos habilidosas que construíam e consertavam. Nunca imaginei que aquelas mesmas mãos pudessem orquestrar algo tão sombrio, tão calculado. Ouvi os dedos de Brenda tremendo ao discar no celular. Sua voz, ao falar com o atendente, era uma obra-prima de desespero ensaiado. Minha mãe, ela caiu da escada. Eu não sei, ela não está se mexendo. Por favor, venham rápido. Cada palavra era uma faca no meu peito. Ela caiu. Uma mentira deslavada, dita com uma facilidade que revelava anos de prática. Naquele momento, deitada no chão do meu jardim, eu comecei a entender que a mulher que eu chamei de filha era uma completa estranha para mim. Antero se ajoelhou ao meu lado novamente. Seus dedos, ásperos de serragem, tocaram meu pulso, ostensivamente para checar minha pulsação. Mas seu polegar pressionou um ponto específico, um código silencioso entre nós. Uma mensagem que dizia: continue, estou aqui. O calor de sua mão era a única coisa real em um mundo de mentiras e dor. Eu fechei os olhos com mais força, entregando-me aquele comando, depositando uma fé cega no homem que, por alguma razão, sabia exatamente o que fazer quando o impensável acontecia. Ele se afastou e começou a falar com Brenda, sua voz calma guiando o pânico dela. Onde ela bateu a cabeça? Você viu como foi? Ele estava construindo a cena, solidificando a mentira dela, mas por um motivo que eu ainda não compreendia. Ele não a estava protegendo. Ele a estava aprisionando na própria farsa. E eu, imóvel, era a isca. O que eu vi nos olhos dele quando ele me cobriu com sua sombra não era luto. Era o início de uma caçada. A espera pela ambulância pareceu uma eternidade.
Cada segundo era uma batalha contra meu próprio corpo, que implorava por um movimento, um alívio para a dor lancinante. Minha mente, porém, estava mais clara agora. O choque inicial deu lugar a uma vigilância fria. Eu me concentrei nos sons ao meu redor, tentando montar o quebra-cabeça do plano de Antero. Ouvi Brenda andando de um lado para o outro na grama, seus passos ansiosos, o som de sua respiração ofegante. Ela não estava chorando. Estava pensando. Uma memória me veio à mente, nítida como o céu de inverno. Antero, anos atrás, me contando sobre seu tempo no exército, algo sobre o qual ele raramente falava. Ele mencionou exercícios de sobrevivência, de como a calma sob pressão era a maior arma de um soldado. A primeira reação do inimigo é o pânico. Ele disse uma vez, enquanto lixava um pedaço de cedro. Quem mantém a cabeça fria, dita as regras do jogo. Eu estava começando a entender que ele via Brenda como o inimigo. A revelação foi um clarão de consciência doloroso. Por anos eu defendi Brenda. Justifiquei seus pedidos de dinheiro, sua frieza, sua ausência. Eu dizia a Antero que era uma fase, que ela estava sob pressão no trabalho, que a vida na cidade grande a tinha endurecido. E ele sempre ouvia em silêncio, nunca a criticava abertamente. Agora eu percebia que seu silêncio não era concordância, era observação. Ele estava juntando as peças, vendo o padrão que meu amor de mãe me cegava para enxergar. Tive uma vontade imensa de abrir os olhos, de confrontá-lo, de perguntar o que ele sabia. A resistência borbulhava dentro de mim. Isso era loucura. Eu era a Adélia, a mulher das hortênsias e da cuca de uva, não uma atriz em um drama perigoso. E se o plano desse errado? E se Brenda percebesse a farsa? O medo era um gosto amargo na minha boca, misturado com o sabor metálico do sangue de um pequeno corte no meu lábio. Eu não nasci para aquilo. Mas então, ouvi algo que congelou minhas dúvidas. Ouvi o som inconfundível do zíper da bolsa de Brenda se abrindo. Seguiu-se um silêncio, e depois, o clique suave de um fecho de metal. Ela estava mexendo em sua bolsa. Por quê? Num momento como aquele, o que poderia ser tão importante? A curiosidade superou meu medo e minha dor. Mantendo minhas pálpebras quase fechadas, arrisquei uma fresta de visão, um borrão do meu jardim. Vi Antero de costas para mim, falando ao telefone, provavelmente com a emergência novamente, mantendo Brenda ocupada. E vi minha filha, a alguns metros de distância, de perfil. Ela segurava um pequeno espelho, daqueles de bolsa, e o angulava sutilmente. Ela não estava checando a maquiagem. Com um horror que me gelou a alma, percebi que ela estava usando o espelho para me observar, para ver se eu estava me mexendo, se eu estava respirando, sem que Antero percebesse. Aquele gesto tão pequeno, tão calculista, foi o ponto de virada. A frieza daquilo me atingiu com mais força do que a queda. Ela não estava em pânico. Ela estava verificando se o serviço estava completo. Ela não me empurrou num acesso de raiva. Ela tentou me matar. A mãe dentro de mim, a Adélia que perdoava tudo, morreu ali, na grama úmida, sob o olhar clínico de sua própria filha, refletido num pedaço de vidro. A sirene da ambulância começou a soar ao longe, um lamento que se aproximava. O som não me trouxe alívio, mas determinação. A dúvida se evaporou, substituída por uma fúria gelada. Antero sabia. Ele sempre soube. E seu plano não era loucura. Era a única resposta possível para a monstruosidade que nossa filha havia se tornado. Naquele silêncio, enquanto a sirene ficava mais alta, eu entendi. A peça de teatro dele tinha começado. E eu era a atriz principal. Quando os paramédicos chegaram, eu já não era mais Adélia. Eu era um corpo inerte. Deixei que me tocassem, que colocassem o colar cervical, que medissem minha pressão. Eu me concentrei na dor, usando-a como âncora para minha performance. Cada movimento brusco deles era um lembrete do empurrão, e isso alimentava minha resolução. Ouvi a voz de Brenda, agora cheia de lágrimas convincentes, contando a história da queda trágica para os socorristas. A facilidade com que ela mentia era fascinante e repulsiva. Antero estava ao meu lado o tempo todo.
Sua mão segurou a minha enquanto me colocavam na maca. Seu toque era firme, um elo de comunicação. Ele apertou minha mão 3 vezes, um código antigo nosso que significava "Eu te amo". Mas naquele contexto, significava mais. Significava "Confie em mim. Seja forte. Estamos juntos nisso". Eu não apertei de volta. Uma pessoa inconsciente não apertaria. A disciplina do meu papel era absoluta. O trajeto na ambulância foi um borrão de luzes piscando e do som constante do monitor cardíaco. Brenda não veio comigo. Antero insistiu que ela ficasse, para se acalmar, e que ele iria no carro logo atrás. Era uma jogada brilhante. Ele precisava de um momento a sós comigo, longe dos olhos e ouvidos da predadora. Eu senti o veículo balançar nas ruas de paralelepípedos de Garibaldi e imaginei minha casa ficando para trás. O jardim violado, a cuca queimando, no forno. No hospital, a urgência era controlada e profissional. Luzes fortes, cheiro de antisséptico, vozes abafadas dando ordens. Fui levada para uma sala de exames, e a cada toque, a cada agulha, eu me mantinha no personagem. A dor era minha aliada. O diagnóstico veio rápido, sussurrado entre médicos e enfermeiros do lado de fora da cortina. Fratura grave no quadril, concussão leve. Eu estava viva, mas gravemente ferida. A mentira de Antero tinha um pilar de verdade para se apoiar. Foi na sala de pré-operatório que o vi novamente. Antero entrou, seu rosto uma máscara de preocupação perfeitamente esculpida para os outros. A enfermeira disse que ele poderia ficar por alguns minutos. Assim que ela fechou a cortina, a expressão dele mudou. A preocupação deu lugar a uma intensidade sombria. Ele se inclinou sobre mim e sua voz era um sussurro rápido, urgente. Cada palavra escolhida a dedo. Eles vão te operar. Brenda está lá fora, ligando para o advogado dela. Não era um advogado de família, Adélia. Era um especialista em testamentos e inventários. A informação caiu sobre mim como uma pedra. Ela não estava ligando para saber do meu estado. Ela já estava cuidando da herança. A prova final, a confirmação absoluta da intenção por trás do empurrão. Qualquer resquício de dúvida que eu pudesse ter foi pulverizado. O plano é este. Ele continuou, seus olhos fixos nos meus. A cirurgia é de risco. Sua idade, a queda. Ninguém vai se surpreender se houver complicações. Você vai piorar depois da cirurgia. Vai entrar em coma. Eu já conversei com o Dr. Matos, um velho amigo meu. Ele entende de favores. Ele vai nos ajudar. A frieza com que ele disse aquilo me fez tremer. Meu marido, o carpinteiro gentil, estava falando de forjar um coma, de manipular um hospital inteiro. O chamado para a cirurgia soou. A enfermeira estava voltando. Antero segurou meu rosto com suas mãos ásperas. Adélia, olhe para mim. Esta é a nossa única chance. É para expor quem ela é. Salvar o que é nosso. Você confia em mim? A pergunta pairou no ar estéril do hospital. Confiar nele significava mergulhar em uma escuridão que eu não conhecia. Abrir mão de tudo. Me tornar um fantasma. Mas a imagem de Brenda com seu espelho, a voz dela no telefone com um advogado de inventários, isso era a escuridão real. Eu não precisei dizer nada. Ele viu a resposta nos meus olhos. Eu aceitei o chamado. A mulher que entrou naquela sala de cirurgia não era a mesma que caiu da escada. Era uma arma sendo preparada para a guerra. O meu novo mundo era feito de escuridão, sons e dor. Acordar do torpor da anestesia não foi um despertar, mas um mergulho consciente em um pesadelo. A primeira coisa que senti foi o zumbido constante das máquinas ao meu lado, um coro eletrônico que media a minha farsa. O cheiro de álcool e produtos de limpeza era tão forte que parecia queimar minhas narinas. Meu primeiro instinto, um reflexo de vida, foi tossir, mas o plano de Antero ecoou em minha mente. Engoli à vontade, sentindo-o arranhar na garganta como um castigo. A jornada tinha começado, e o primeiro passo era aprender a morrer todos os dias, a cada minuto. A primeira prova veio com o toque de uma enfermeira. Senti seus dedos frios e eficientes no meu braço, ajustando o acesso do soro.
Uma parte de mim, a Adélia de antes, queria se encolher, reagir ao toque gelado. Mas eu me tornei pedra. Concentrei-me na dor latejante do meu quadril operado, usando-a como uma âncora para a imobilidade. Ouvi a enfermeira suspirar, um som de pena. Ah, dona Adélia, que tristeza, tão cheia de vida, me disseram. As palavras dela eram gentis, mas para mim soaram como um epitáfio prematuro. Eu não estava morta, estava caçando. Antero foi meu primeiro visitante. Seus passos eram os únicos que eu reconhecia, pesados e firmes. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e o som arrastado no piso frio foi um alívio na monotonia dos bipes. Ele segurou minha mão e seus dedos calejados de carpinteiro pareciam conter toda a força do mundo. Eles disseram que a cirurgia foi um sucesso, mas que você não responde. Ele sussurrou, sua voz alta o suficiente para quem estivesse do lado de fora ouvir. Então, ele se inclinou e o sussurro mudou, tornando-se íntimo e urgente. Você está indo bem. Continue. O Dr. Matos já ajustou seus registros. Oficialmente, você está em coma. O medo era um companheiro constante nas longas horas de silêncio. E se eu não conseguisse? E se um espasmo me traísse? E se o luto no rosto de Antero fosse tão convincente que ele acabasse acreditando na própria mentira? Pensamentos da minha antiga vida, do meu jardim, do cheiro da minha cozinha, voltavam como fantasmas para me assombrar. Eu me agarrava à imagem de Brenda no jardim, com seu espelho, verificando se eu estava morta. Aquela imagem era o antídoto para a minha fraqueza. A memória da traição era a disciplina que mantinha meu corpo imóvel. Então, eu a ouvi. Os passos dela eram diferentes dos de Antero, mas rápidos, impacientes. O som dos seus sapatos caros no corredor do hospital era como o clique de um relógio-bomba. Meu coração, que as máquinas diziam estar estável, disparou dentro do peito. Ela entrou no quarto, e o perfume dela, o mesmo que usava no dia da queda, encheu o ar estéril. Senti uma náusea. Era o cheiro da minha quase morte. Ela não chorou. Ouvi o som de sua bolsa sendo colocada na cadeira e um suspiro de tédio. Mãe, ela disse, a voz baixa, testando o ambiente. O silêncio que se seguiu foi o mais tenso da minha vida. Eu podia sentir seus olhos em mim, me analisando, procurando por qualquer sinal de vida, qualquer contração de pálpebra. A vontade de abrir os olhos e gritar era uma força física que precisei combater com cada fibra do meu ser. Eu não era mais a mãe dela. Eu era sua presa. E uma presa inteligente não se move quando o predador está perto. A primeira revelação veio não de suas palavras, mas do som de seu celular. Ela atendeu com um sussurro irritado. Eu já disse que não posso falar agora. Sim, estou no hospital. Não, nenhuma mudança. Houve uma pausa. Olha, Ricardo, o advogado disse que sem um testamento atualizado, o processo é mais lento. E com Antero aqui o tempo todo, agindo como o marido de luto do ano, fica difícil. Ricardo. O nome do sócio dela. O homem com quem ela dizia estar abrindo uma empresa de importação. A conversa não era sobre minha saúde. Era sobre burocracia. Ouvir aquilo foi como levar outro empurrão. A frieza dela era mais chocante do que a violência física. Eu era um obstáculo. Um corpo quente que precisava esfriar para que a vida dela pudesse continuar. A raiva que senti foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Não era quente e explosiva, mas fria e cortante. Era uma raiva que me dava foco, que afiava meus sentidos. Naquele momento, deitada naquela cama, eu parei de ter medo. Eu comecei a ter um propósito. Os dias se transformaram em uma rotina bizarra. Eu aprendi a distinguir os passos de cada enfermeira. Aprendi a prever a hora em que o carrinho de comida passaria pelo corredor, trazendo o cheiro de sopa insossa. Antero era meu sol. Suas visitas eram os momentos em que eu podia quase relaxar. Ele me contava sobre a casa, sobre as hortênsias, e me atualizava sobre os movimentos de Brenda em sussurros cifrados. A leoa está impaciente, está rondando a presa errada, ele dizia. Meu novo hábito era ouvir.
O mundo tinha se tornado um palco de áudio, e eu era a plateia cativa. Eu ouvia as conversas das enfermeiras sobre suas famílias, as queixas de outros pacientes, o choro baixo de alguém no quarto ao lado. E ouvia Brenda. Cada visita dela era um novo capítulo no livro sombrio de sua vida. Ela usava o meu quarto de hospital como seu escritório particular, seu confessionário, acreditando que as paredes e o corpo inerte da sua mãe não tinham ouvidos. O conflito interno mais difícil era lutar contra a memória da filha que eu criei. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu me lembrava dela pequena, com febre, e de como eu passei a noite em claro com uma toalha molhada em sua testa. Onde aquela menina tinha se perdido? A dor dessas lembranças era quase insuportável, uma tentação para desistir, para abrir os olhos e dizer que tudo não passava de um engano. Mas então, a Brenda de agora entrava no quarto, e a voz dela, cheia de ganância, matava a criança da minha memória. As críticas e julgamentos vinham de forma inesperada. Uma vizinha de Garibaldi veio me visitar, trazida por Antero. Ouvi sua voz chorosa. Coitada da Adélia. E a filha, Brenda. Um anjo. Não sai do lado da mãe. Imagina o sofrimento dessa moça. Tive que conter um espasmo de riso amargo. O mundo lá fora via uma tragédia familiar. Antero e eu éramos os únicos que conhecíamos a verdade. Aquilo era uma peça de teatro, e o demônio estava no papel de anjo. O progresso era medido em segredos. Em uma tarde, Brenda conversava ao telefone com Ricardo, e sua voz era um veneno sibilante. O problema é Antero. Ele não é o pai dela. O juiz pode complicar. Precisamos daquele documento. Sim, aquele que ela assinou no ano passado. Ela achou que era para o seguro do carro. A idiota nem leu. Meu sangue gelou. Lembrei-me do dia, da pilha de papéis que ela me deu para assinar, da pressa dela. Eu não tinha assinado um seguro. Eu tinha assinado minha própria sentença. Aquela revelação mudou tudo. Não era apenas sobre a casa. Brenda tinha um plano maior, mais antigo. A ganância dela não era um impulso, era um projeto de vida. Antero não tinha inventado um plano do nada na hora da queda. Ele já suspeitava. Ele estava esperando o movimento em falso dela. E o empurrão foi o que ele precisava para colocar seu próprio tabuleiro em jogo. Nós não estávamos improvisando. Nós estávamos respondendo a uma guerra que ela havia declarado há muito tempo. Comecei a sentir uma força que eu não sabia que possuía. A fragilidade da Adélia que cuidava de flores estava sendo substituída pela resiliência do aço. Cada dia, imóvel, era um dia de treinamento. Eu aprendia a controlar minha respiração, a diminuir os batimentos do meu coração quando ouvia a voz dela, a transformar minha raiva em paciência. O hospital não era mais uma prisão, era meu campo de treinamento. Os conflitos externos se tornaram mais perigosos. O Dr. Matos veio um dia, com Antero. Ele falava em voz alta sobre falta de atividade cerebral, sobre tomar decisões difíceis. Era parte do show, eu sabia, mas ouvir aquelas palavras me causou um calafrio. E se outro médico discordasse? E se uma enfermeira mais atenta notasse um reflexo involuntário? O risco era enorme, mas a alternativa, deixar Brenda vencer, era impensável. Minha confiança cresceu a cada pedaço do quebra-cabeça que eu montava. Brenda estava afundada em dívidas de jogo, não de negócios. Ricardo não era seu sócio, era seu cúmplice e amante. A venda da casa não era para um empreendimento. Era para cobrir um rombo financeiro que poderia levá-los para a cadeia. E eu, com minha vida simples, estava no caminho. O empurrão não foi um acidente de raiva. Foi uma tentativa de solução. Antero continuava a ser meu general. Em uma de suas visitas, ele se inclinou e sussurrou. O advogado dela entrou com um pedido de curatela. Quer ser declarada sua responsável legal para administrar seus bens. O juiz marcou uma audiência. A notícia foi uma pancada. Brenda estava se movendo rápido, usando a lei para terminar o que a escada não conseguiu. O tempo estava se esgotando. A transformação se consolidou em uma noite chuvosa. A janela do quarto estava entreaberta, e o cheiro de terra molhada, o mesmo cheiro do meu jardim no dia da queda, entrou.
Brenda estava lá, parada perto da janela, falando baixo ao telefone. Ela não sabia que o som da chuva do lado de fora tornava sua voz mais nítida para mim. Eu sei, Ricardo. Eu sei que está demorando. Todo dia eu venho aqui, olho para ela e não acontece nada. Às vezes eu tenho vontade de pegar o travesseiro e... Ela não terminou a frase. Não precisava. Naquele momento, o último fio de amor materno que ainda existia em mim se partiu. Não havia mais dor, não havia mais tristeza, não havia mais a mãe de luto pela filha que perdeu. Havia apenas uma clareza fria e absoluta. A mulher parada perto da janela não era minha filha. Era uma assassina impaciente. E a mulher deitada na cama não era mais uma vítima. Eu me senti estranhamente calma. A raiva deu lugar a uma serenidade gélida. O plano de Antero não era mais sobre justiça ou vingança. Era sobre sobrevivência. A Adélia que fazia cucas e cuidava de hortênsias tinha morrido naquela escada. A mulher que estava naquela cama de hospital era outra pessoa. Alguém forjado no silêncio, na dor e na traição. O som da chuva batendo no vidro era como uma contagem regressiva. Eu sabia, com uma certeza que me percorreu a alma, que eu não era mais a mesma. Eu não estava mais fingindo estar em coma. Eu estava em uma tocaia, perfeitamente imóvel, esperando o momento certo para dar o bote. E eu sabia que quando eu finalmente abrisse os olhos, não seria para perdoar. A disciplina que eu havia aprendido não era mais um esforço. Era minha natureza. Eu podia ficar imóvel por horas, minha mente afiada como uma faca, analisando cada som, cada palavra. Eu me tornei a escuridão do meu próprio quarto, a observadora silenciosa no centro da teia. Eu não era mais um peão no jogo de Antero. Eu era a rainha, esperando pacientemente para dar o cheque-mate. A enfermeira entrou para a ronda da noite e seu toque no meu braço não me assustou. Seu suspiro de pena não me atingiu. As palavras dela, "Boa noite, Adélia. Durma bem", soaram irônicas. Eu não ia dormir. Eu ia vigiar. A jornada na escuridão tinha me transformado, e eu estava pronta para o que quer que viesse a seguir. Eu finalmente entendi o plano de Antero em sua totalidade, e eu estava pronta para executá-lo. O dia da minha ressurreição foi escolhido por Antero com a precisão de um mestre. Artesão. Era o dia da audiência de curatela. Brenda estava no quarto, mais impaciente do que nunca, falando ao telefone com seu advogado sobre os próximos passos para assumir o controle de tudo. Antero entrou, seu rosto uma máscara de luto solene. Ele se inclinou para arrumar meu travesseiro e sussurrou contra meu cabelo, a apenas 1 milímetro do meu ouvido. "A hora é agora, meu amor. O palco é seu." Foi o gatilho. A permissão que eu esperava. A mulher que caçava na escuridão estava prestes a ver a luz. Lentamente, como se meus músculos estivessem reaprendendo o que era a vida, eu forcei minhas pálpebras a se abrirem. A luz do hospital era branca e agressiva, e eu pisquei, sentindo uma dor real na sensibilidade dos meus olhos. O primeiro som que emiti foi um gemido, não de dor, mas do esforço de usar minhas cordas vocais após semanas de silêncio absoluto. Virei minha cabeça, o movimento rígido e doloroso, e meus olhos encontraram os dela. Brenda estava de costas para mim, mas sentiu a mudança no ambiente. Ela se virou, o celular ainda na orelha, e seu rosto se transformou. A cor sumiu de suas bochechas. O queixo caiu e o celular caro escorregou de sua mão, batendo no chão com um baque surdo. Seus olhos, que eu vi queimarem de raiva e brilharem com ganância, agora estavam arregalados em puro terror. Não era a alegria de ver a mãe acordar. Era o pavor de um fantasma que volta para assombrar. Naquele silêncio pesado, quebrado apenas pelo bip constante das máquinas, ela não via sua mãe. Ela via sua sentença. E eu, pela primeira vez, a vi exatamente como ela era. Uma criminosa apanhada em flagrante. Antero se moveu, não para me ajudar, mas para bloquear a porta do quarto. Sua calma era a coisa mais assustadora ali. Ele tirou do bolso um pequeno gravador digital, um aparelho minúsculo que ele deixava escondido sob a cama durante cada visita dela.
Acho que seu advogado vai querer ouvir isso, Brenda. Ele disse, sua voz tranquila cortando a tensão como uma lâmina. Minha própria voz saiu rouca, um arranhar na garganta, mas cada palavra era sólida como a pedra da minha casa. Eu ouvi tudo, filha. Cada palavra. A negação foi a primeira reação dela, um balbuciar desesperado e patético. Mãe? Você estava... Não pode ser. Ela olhava de mim para Antero, seu cérebro calculista tentando encontrar uma saída, uma explicação lógica que a absolvesse. Mas não havia saída. Antero apertou o play. A voz dela encheu o quarto, nítida e cruel, falando com Ricardo. Sobre o documento fraudulento, sobre a impaciência dela, sobre o desejo de que tudo acabasse logo. Cada palavra gravada era um prego no seu caixão. O clímax da gravação foi o trecho da noite chuvosa. A voz dela, um sussurro venenoso, falando sobre a vontade de pegar o travesseiro. Ao ouvir a si mesma confessando seu desejo assassino, um som gutural escapou de sua garganta. Ela desabou na cadeira, o corpo tremendo, o rosto escondido entre as mãos. A mulher de negócios implacável, a predadora que me empurrou da escada, se desfez. O que restou foi apenas uma figura patética, afogada na própria maldade, exposta pela tecnologia e pela paciência de um velho carpinteiro. O Dr. Matos entrou no quarto naquele exato momento, acompanhado por 2 policiais. Não era coincidência. Antero havia orquestrado cada segundo daquele dia. Meu médico olhou para mim, depois para Brenda em prantos, e seu rosto profissional não demonstrou surpresa, apenas uma confirmação sombria. Ele era a testemunha oficial da minha recuperação milagrosa e da confissão da minha filha. A justiça, que parecia tão distante, tinha acabado de chegar, vestindo um jaleco branco e 2 uniformes azuis. Ver minha filha sendo algemada foi a experiência mais estranha e dolorosa da minha vida. Não senti alegria, nem um pingo de prazer na vingança. Senti um vazio profundo, o luto final pela criança que eu amei e que não existia mais. Enquanto a levavam pelo corredor, seus olhos encontraram os meus uma última vez. Neles, eu não vi remorso. Vi apenas ódio. O ódio de ter sido derrotada. Naquele instante, eu soube que tinha feito a coisa certa. Eu não estava entregando minha filha à polícia. Estava me salvando de um monstro. A notícia se espalhou por Garibaldi como um incêndio na mata seca. A história da filha devotada e da mãe em coma foi substituída pela verdade chocante. A vizinha que a chamou de anjo atravessou a rua para me pedir perdão, com os olhos cheios de lágrimas de vergonha. As pessoas agora me olhavam, de um jeito diferente, não com pena, mas com uma espécie de respeito temeroso. Eu me tornei a mulher que voltou da morte para contar sua história. Uma lenda local sussurrada por cima das cercas de madeira. Minha recuperação física foi lenta e dolorosa. Cada passo com a fisioterapeuta era uma batalha. Mas minha recuperação interna foi uma revolução. A Adélia que voltou para casa não era a mesma que a deixou numa maca. A mulher que antes se preocupava com a cor das hortênsias, agora se preocupava com a solidez do seu alicerce. Eu aprendi que a bondade sem vigilância é um convite à exploração. Minha doçura não morreu, mas agora ela vinha acompanhada de um portão de ferro. O contraste era visível para todos. Eu parei de desviar o olhar. Minha voz, antes suave, agora era firme. Eu administrava as finanças da casa com uma atenção meticulosa, revisando cada conta, cada documento. Antero me observava com um orgulho silencioso. Ele não tinha me salvado. Ele tinha me dado as ferramentas para que eu me salvasse. Ele não queria uma esposa frágil para proteger. Ele queria sua parceira de volta, mais forte do que nunca. As pessoas se surpreendiam com minha força. Esperavam encontrar uma velhinha traumatizada, quebrada pela traição. Encontravam uma matriarca. Uma mulher que sobreviveu não apenas a uma queda, mas a uma guerra psicológica, e saiu dela com a espinha mais reta do que antes. A admiração nos olhos dos outros era uma conquista inesperada, um reflexo da mulher que eu me forcei a ser, naquele quarto de hospital escuro.
Minha maior conquista, no entanto, foi intangível. Foi a paz. Não a paz frágil de antes, baseada na negação, mas uma paz sólida, conquistada com coragem. Era a paz de saber que minha casa estava segura, não por causa das paredes de pedra, but por causa da fortaleza que eu e Antero construímos entre nós. Nosso silêncio agora não era de palavras não ditas, mas de um entendimento tão profundo que as palavras se tornaram desnecessárias. Eu olhava para Antero, o homem quieto que trabalhava com madeira, e via um gigante. Seu plano, que pareceu tão louco e perigoso no início, foi um ato do mais puro e feroz amor. Ele não usou a força, não gritou, não ameaçou. Ele usou a inteligência, a paciência e uma fé inabalável em mim. Ele viu a guerreira dentro da jardineira muito antes de eu mesma saber que ela existia. Nosso amor não era mais feito de gestos ternos e cafés da manhã. Era forjado em fogo e lealdade. Ricardo, o cúmplice, foi preso logo em seguida. As dívidas de jogo e os golpes deles vieram à tona, e a história se tornou ainda mais sórdida. A casa, o objeto de tanta cobiça, permaneceu como nosso santuário. Cada canto dela agora me lembrava não da traição, mas da minha própria resiliência. As escadas de pedra onde caí não eram mais um lugar de trauma. Eram um memorial da minha força. O lugar onde uma versão de mim morreu para que outra pudesse nascer. Às vezes, eu me sento na varanda e olho para as minhas hortênsias. Elas continuam azuis, balançando com o mesmo vento da serra. Eu sou a mesma Adélia, com as mesmas mãos enrugadas e o mesmo amor pelo cheiro de terra molhada. Mas a mulher que observa as flores hoje é diferente. A antiga Adélia via beleza. A nova Adélia vê raízes. Ela entende que as flores mais bonitas precisam das raízes mais fortes para sobreviver à tempestade. Eu reconheço o caminho que percorri. Saí de uma confiança cega, de um amor materno que se recusava a ver a verdade, para uma clareza brutal. Perder a ilusão. De quem minha filha era, doeu mais do que a fratura no meu quadril. Mas essa perda me deu algo em troca. Me deu a mim mesma. A verdadeira Adélia, não a mãe, não a esposa, mas a mulher que aprendeu a lutar pelo seu chão. A inveja e o despeito também apareceram, em sussurros de parentes distantes que achavam nosso método extremo. Eles não entendiam. Não era sobre vingança. Era sobre traçar uma linha no chão e dizer: daqui, vocês não passam. Era sobre proteger a santidade do nosso lar e da nossa vida. Era a reconquista do respeito próprio, algo que nenhum dinheiro pode comprar e nenhuma traição pode, no fim, roubar. A admiração mais importante veio de mim mesma. Eu me orgulhava da mulher que conseguiu ficar imóvel enquanto seu mundo desabava. Orgulhava-me da disciplina, da coragem de mergulhar em um plano tão assustador. A mulher que tinha medo de discutir sobre a venda de uma casa se tornou a protagonista de uma história que parecia tirada de um filme. E a força para isso não veio de fora. Esteve sempre dentro de mim, adormecida sob camadas de gentileza. O que aprendi naquela cama de hospital, fingindo estar morta, foi a lição mais viva de todas. Aprendi que os piores monstros, muitas vezes, são aqueles que nós mesmos criamos, alimentados por nossa culpa, nosso amor cego e nossa recusa em ver o que está bem na nossa frente. Eles se aproveitam da nossa bondade, confundindo-a com fraqueza. E a única maneira de vencê-los é parar de ser bom e começar a ser forte. Minha vida hoje é mais simples do que antes e, ao mesmo tempo, infinitamente mais rica. Eu e Antero não falamos muito sobre o que aconteceu. Não precisamos. Está gravado em nós, na maneira como nos olhamos, na forma como ele segura minha mão com um pouco mais de força. Sobrevivemos juntos. E isso é um laço mais poderoso do que qualquer certidão de casamento. A casa respira aliviada. O cheiro de cuca voltou a encher a cozinha, mas agora é um cheiro de celebração, não de apaziguamento. Meu jardim floresce. Indiferente ao drama humano, um lembrete constante de que a vida continua, de que a beleza pode renascer mesmo depois do inverno mais rigoroso.
Eu sou a prova viva disso. Minha mensagem para quem está me ouvindo é esta: não espere que te empurrem da escada para descobrir a força que você tem. Olhe ao seu redor. Ouça não apenas as palavras, mas os silêncios. Preste atenção nos olhos das pessoas que você ama. A lealdade é silenciosa e a ganância é barulhenta. Confie no seu instinto. Aquela voz baixa que te avisa do perigo. Dentro de cada um de nós, não importa a idade ou a fragilidade que o espelho mostre, existe um guerreiro adormecido. A maioria de nós, felizmente, nunca precisará acordá-lo. Mas se um dia a vida te encurralar, se a traição vier de onde você menos espera, não tenha medo de abrir os olhos, de se levantar do chão e lutar, porque a sua paz, o seu lar e a sua dignidade valem qualquer batalha.